A paz do Senhor, queridos professores, que alegria estar aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição dos primários de crianças de 7 a 8 anos, da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a CPAD. Estamos no terceiro trimestre, no ano de 2026, comentamos aqui no canal a lição dos primários e no vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 6. O tema do trimestre é as crianças da Bíblia e o título da nossa lição é A Menina que Salvou um Guerreiro. Nós encontramos essa história no livro de 2 Reis, no capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 15. A sugestão que eu sempre deixo de corinho está sempre ligada ao tema da lição. E o da lição de hoje eu trouxe o corinho Naamã, do grupo Minha Vida é uma Viagem. Então, leve corinhos que estejam sempre relacionados com o tema. Não esqueça de deixar o seu like agora, já no início da aula, para que você não corra o risco de esquecer de deixar o meu like aí no finalzinho. E comente de qual cidade você está nos assistindo, como você chegou até esse canal. Dê sugestões de o que você gostaria que eu fizesse diferente aqui no canal. Isso vai me ajudar a cada dia estar melhorando o nosso canal. No Palavra do Mestre, na lição de hoje, vamos meditar no grande exemplo de uma menina escrava. Essa história ela me chama muita atenção por causa da circunstância que ela acontece. Sobre a ótica humana, parece um absurdo uma escrava querer o bem de um seu dono. Mas quando estamos repletos de amor no nosso coração, cheios de Deus, transbordamos dele sobre todos ao nosso redor, até mesmo sobre os que nos fazem mal, como nós podemos conferir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 ao 48, Jesus nos ensina sobre o amor aos inimigos. Ele instrui os seus discípulos a amarem e orarem por aqueles que os perseguem. E aqui nesses versículos também, ele nos aponta o que nós precisamos imitar a bondade universal de Deus, que envia sol e chuva para justos e injustos. É o que reflete o verdadeiro amor e perfeição cristã. Então, nessa história, a Bíblia não deixou o nome da criança, mas fica uma lição clara para nós. Uma simples menina cativa ajudou o homem mais poderoso da região, o qual, além de ser curado, reconhecer que só o nosso Deus é o Senhor. Amém? Então eu deixo aqui um conselho. Compartilhe testemunhos nos quais, agindo com bondade, fez a diferença e o nome do Senhor foi glorificado. Então é bom você levar exemplos dia a dia aí. E que nós possamos viver o que ensinamos, fazendo bem a todos. E por meio da nossa bondade, muitos se acheguem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao objetivo da nossa lição? Que o aluno entenda que as crianças também podem ajudar as pessoas. Sim, explique que ajudar não exige dinheiro ou força de adulto. Exatamente. Para ajudar, nós podemos usar exemplos simples e do dia a dia, como doar agasalhos, principalmente agora que nós estamos no inverno, período muito frio, ajudar os colegas novos na escola a se enturmarem. Às vezes chega um coleguinha e fica ali tímido. Então, aproximar daquele coleguinha é uma forma de ajudá-lo a se socializar. Podemos ajudar também os pais nas tarefas de casa e entre outras atividades. E o ponto central: crianças também podem ser usadas por Deus para fazer a diferença. E essa diferença elas vão fazer na vida de quem? Das pessoas, daquelas que estão próximas delas, ao nosso redor. Essa diferença é expressada
com algumas ações dentre as que eu citei no objetivo da nossa lição. Então, leve essas explicações para a sua turminha. O nosso Memória em Ação diz assim: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. O versículo em Hebreus, capítulo 13 e versículo 16. Esse versículo significa que Deus valoriza mais as nossas atitudes práticas de amor e generosidade do que apenas rituais ou só palavras. Ele nos ensina que ajudar os necessitados e repartir o que temos é a verdadeira adoração cristã. Então não basta viver de palavras, falar é muito fácil, mas o que demonstra mesmo é a atitude. Para a memorização do versículo, você vai precisar de cartolinas brancas, uma para cada aluno. Então, vai precisar também de curativos, adesivos pequenos, canetas hidrocor, tesoura e de preferência sem ponta, copo plástico azul de 400 ml, papel crepom azul para representar o Rio Jordão, para envolver o copo, se for transparente, e cola, palitos de sorvete ou churrasco sem ponta. Então, esse palito não pode ter aquela ponta tipo agulha. Peça que as crianças leiam o versículo direto em suas Bíblias. Isso ensina elas a saber localizar ali versículo, capítulo. Portanto, espero que todas encontrem e permita que uma coopere com as outras. Eu não consigo, então peça que ajuda. Explique o versículo e explore com as crianças formas como podemos ajudar outras pessoas. Escreva o versículo em uma cartolina em 5 partes, coloque num lugar visível aos alunos e conforme eles forem repetindo os versículos, você deverá ir retirando uma parte de cada vez até que não tenha mais nenhuma visível. Então, fazendo isso repetidamente, eles vão memorizar o versículo. Torne esse momento de memorização um momento dinâmico e prazeroso. A cada rodada, diga quem pode recitar. Por exemplo, vai falar o versículo só quem tomou café da manhã. Eles amam esse tipo de brincadeira. Depois, só quem tem uma peça de roupa na cor tal, pode ser amarela, ou preta, ou branca, a cor que tiver lá, você vai dizer. Só quem está com o cabelo preso, ou só quem está com o cabelo solto. E assim por diante, até que todos recitem o versículo sem precisar ler. E aqui eu oriento você a levar um mimo, uma bala, um pirulito, um bis, para que eles, para premiar eles ali pelo envolvimento. E eu já quero também pedir mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, tem muita gente nova por aqui e que ainda não é inscrito. Então sejam bem-vindos, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está nos assistindo. Vamos ao nosso projeto ID? A missão da semana é orar pelo país de Marrocos. As nações pelo qual nós oramos aqui toda semana, elas estão indicadas nos selos da revista dos alunos. Então, além de vir uma nação indicada ali pela revista, vem também um monumento importante, um ponto turístico importante nesse país, que está presente aqui no sumário. Então, aproveite esse breve resumo que eu deixo aqui para que as crianças conheçam um pouco da história do país pelo qual eles estarão orando e leve para a sua turminha para que eles conheçam um pouco do país, um pouco da história do país. Então, feito tudo isso, deixado todas essas dicas, deixe seu like aí em gratidão e vamos ao resuminho. Marrocos está localizado no extremo noroeste da África. Isto, ele faz fronteira com a Argélia e com o Saara Ocidental, sendo banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. A sua capital é Rabat e a maior cidade é Casablanca. Então aqui está
o mapa da localização do país de Marrocos. O idioma oficial ou os idiomas oficiais são o árabe e o amenzigui, berbere. O francês também é amplamente utilizado nos negócios, na educação e em repartições públicas. A bandeira de Marrocos é vermelha com uma estrela verde de 5 pontas, que é o selo de Salomão, no centro. Então, a cor vermelha representa força e coragem, enquanto que a estrela verde simboliza esperança, paz e a ligação histórica do país com a fé islâmica. Então está aqui a bandeira, muito bonita. Leve aí como exercício para a sua turminha colorir ou leve simplesmente para eles conhecerem. O ponto turístico é a Mesquita Hassan II, localizada na cidade de Casablanca. Ela é um dos monumentos mais famosos da África e uma das maiores mesquitas do mundo. Inaugurada em 1993, possui um minarete com cerca de 210 metros de altura, um dos mais altos do planeta. É construída parcialmente sobre o Oceano Atlântico. Ela impressiona por sua arquitetura, riqueza de detalhes e capacidade para receber mais de 100 mil fiéis durante as celebrações religiosas. Então aqui está a imagem desse grande monumento, e é o importante símbolo cultural da história e da identidade marroquina. Muito bonito. É o templo, né? É o ponto turístico citado pela lição. A religião predominante é o islamismo, seguido por 99% da população. A maioria dos muçulmanos pertence ao ramo sunita. O que quer dizer isso, o ramo sunita? Refere-se à maior vertente do islamismo, englobando cerca de 85% a 90% de todos os muçulmanos no mundo. Então, o nome deriva de Sunna, que significa tradição e indica que seus seguidores orientam suas vidas pelos ensinamentos e exemplos do profeta Maomé. Então, eu sempre trago, né, esses relatos aqui, foco na religião, porque a gente gosta de saber. Nesse país existe perseguição religiosa? Sim, existe. Embora existam pequenas comunidades cristãs e judaicas, há restrições à evangelização de muçulmanos, à conversão do islamismo para outra religião. Cristãos de origem muçulmanas podem enfrentar pressão familiar e social em alguns casos, dificuldades para praticar sua fé publicamente. Então, principalmente aquele muçulmano que se converte ao Evangelho. Quais são os pedidos de oração por esse país? O Marrocos. Ore pelos marroquinos para que Deus alcance essa nação com o Evangelho, que fortaleça os cristãos que já enfrentam essas oposições ali naquele país, que conceda liberdade religiosa a eles e levante mais missionários e igrejas comprometidas em anunciar a palavra de Deus, o evangelho que liberta, que transforma. Então, nós oremos para que Deus dê eles sabedoria, para que eles anunciem com amor, com coragem, e que muitas famílias conheçam a salvação em Jesus Cristo e experimente a paz que somente Ele pode dar. Amém? Esses são nossos pedidos de oração pelos marroquinos. Quero pedir você, não deixe de se inscrever no canal. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus e a nossa maneira de divulgar é você deixando seu like, se inscrevendo, que assim o algoritmo do YouTube entende que o assunto é relevante e indica o vídeo para mais pessoas. Então, deixe seu like aí, compartilhe, vamos para
o Explorando a Bíblia. A nossa história de hoje está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 5, nos versículos 1 ao 15. O que relata esses versículos? Relatam a cura milagrosa de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o general do exército da Síria. Apesar de ser um general, guerreiro valente, prestigiado, ele sofria de lepra. O que é lepra? É uma doença contagiosa e o texto narra como sua cura o levou a reconhecer o Deus de Israel como único e verdadeiro. Então vamos à nossa história. A Bíblia diz que Naamã era o comandante do exército da Síria. Ele era muito poderoso, importante, até o rei daquele lugar o respeitava. Mas, mesmo Naamã sendo forte, valente, muito importante, ele ficou com uma doença terrível que naquela época não tinha cura. Exatamente. Era uma doença contagiosa. A lepra era uma enfermidade na pele, muito, muito contagiosa. Vejam aí na figura de número 1, a pele dele toda ferida. Quem pegava lepra imediatamente era isolado. Todos temiam chegar perto do doente, e é por isso que geralmente o leproso era colocado para fora da cidade, forçado a viver para sempre longe das pessoas que ele amava. Exatamente. Numa guerra entre os sírios e os israelitas, a Síria venceu e levou muitos prisioneiros do povo de Deus para trabalhar, os servindo como escravos ali na sua terra. Entre eles havia uma menina. Era muito comum naquela época o povo do exército que perdesse se tornar escravo do exército vencedor. Exatamente. E foi assim que uma menina, no qual não cita o nome dela aqui na Bíblia, foi levada escrava, vindo do povo de Deus. E ela foi parar onde? Na casa daquele homem importante, daquele comandante. A menina era israelita, escrava da esposa de Naamã. Convivendo naquela casa, ela viveu tudo e viu o sofrimento daquela família e a dor daquele homem que, mesmo sendo um adulto tão rico, tão importante, ele não podia ter o que mais queria. O que era? A cura, a liberdade. Na figura de número 2, nós vemos os braços dele todo ferido. Aquela menina, que não sabemos o nome, não deixou que os sentimentos tomassem conta do seu coração. Mesmo sem os seus pais e longe da sua casa, ela nunca esqueceu dos ensinamentos sobre Deus do seu povo, que podia fazer o impossível. Então ela aprendeu desde pequena que Deus era o único que podia fazer o impossível acontecer. E ela sabia que havia um profeta de Deus lá em Samaria. Será que essa pequena escrava sabia que fazer o bem às pessoas agradava a Deus? Parece que sim, parece que ela foi ensinada sobre isso. Porque ela falou à sua senhora que em Samaria havia um profeta de Deus que tinha todo o poder para curar doenças. Então vejam, na figura de número 3, ela conversando ali com a sua senhora. Naamã ouviu as palavras da menina e foi até o seu rei, que lhe deu uma carta para que o rei de Israel o ajudasse. Então ele foi pedir autorização para ir até lá. Quando o rei de Israel recebeu a carta, ele ficou com muito medo, pois ele não poderia curar ninguém. E ele achou que o rei da Síria estava querendo um motivo para brigar novamente. Até
que o profeta Eliseu ficou sabendo e falou para o rei não ficar preocupado. Exatamente, ele disse: olha, não fique preocupado, envie aquele comandante para falar com ele. Então o rei vai e envia o comandante para falar com Eliseu. E para que ele foi falar com ele? Para que ele soubesse que ainda há profeta de Deus em Israel. Então ele mandou esse recado para ele. Então Naamã foi até Eliseu e recebeu o recado pelo moço do profeta, de que ele se lavasse no Rio Jordão por 7 vezes. A princípio ele não gostou e foi embora muito bravo. Mas no meio do caminho, um dos seus empregados disse para Naamã que fosse falar com ele. Afinal, ele fosse pedido algo mais difícil para sua cura, ele não faria. Então o moço aconselha ele: se o senhor se te pedisse algo, o senhor não faria, porque não pode obedecer ao profeta e tentar. Então assim Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou por 7 vezes e foi completamente curado, como nós vemos aqui na figura de número 4. Imagine que a alegria de Naamã, mais do que ser curado, ele reconheceu que só o Senhor é o único Deus verdadeiro. E foi assim que uma menina escrava ajudou um homem muito importante, poderoso, a ser curado e reconhecer o verdadeiro Deus. É por isso que eu disse que as crianças também podem ajudar as pessoas e agradam muito ao Senhor quando assim o fazem. Qual é a conclusão que nós tiramos com essa história? Que lição nós podemos aprender e passar para o nosso próximo? Que a partir de hoje você decida ajudar todos que puder, independente da circunstância que você esteja vivendo, independente de quem seja, se fez algum mal para você. Lembre-se que através da sua vida, muitas pessoas podem conhecer o Deus verdadeiro e serem felizes e abençoadas, assim como você que está aqui nos assistindo é. Então leve isso para a sua classe, ensine que nós precisamos de ser anunciantes da palavra de Deus e fazer o bem. Vamos à correção das nossas atividades? Número 1. Leve Naamã até o Rio Jordão para mergulhar 7 vezes. Aqui está a imagem com o trajeto pronto e corrigido. Vamos à atividade número 2. Complete o versículo corretamente com as palavras do quadro. Então, aqui estão o quadro. As palavras do quadro são: bem, bondoso, Deus, ajudar, receber, alegria e outros. O versículo completo vai ficar assim: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 16. E a atividade de número 3 pede que você desenhe algo que podemos fazer para ajudar pessoas. Como o desenho é livre, você pode dar sugestões, como eu disse aqui no início: doar alimento, doar agasalho, fazer algo que agrada a Deus. E qual que é a dica de encerramento? Ao final da aula, ore com os seus alunos, ore pelas pessoas enfermas, orem para os seus alunos, orem para as pessoas enfermas que conhecem e os desafiem a agradar a Deus durante a próxima semana, ajudando a quem precisa. Despeça-os já, os convidando para a próxima aula. E o que nós vamos aprender na próxima aula? Vamos aprender sobre um menino pastor. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Quero deixar um beijo no seu coração. Pedir que não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa pré-aula com professores, com alunos, com pessoas que precisam ouvir sobre a bondade de Deus. Então,
Um forte abraço e, querendo Deus, estaremos juntos na lição de número 7. Bye, bye.